Gente, vocês sabem qual é o assunto que a gente vai tratar hoje aqui à noite? Vocês estão sabendo? Predestinação e livre-arbítrio, né? São duas coisas que andam de mãos dadas. Mas são conceitos mal compreendidos. Muita gente não entende muito bem o que a Bíblia realmente ensina sobre isso. Há um debate teológico acirrado a respeito desse tema. Muita gente pensa equivocadamente que esse é um assunto que foi debatido inicialmente por Calvino e Armínio, né? Eu sei aquele negócio lá, né, de João Calvino e Jacó Arminius. Não. Esse é um debate mais antigo do que esse, tá? Nem mesmo Lutero e Erasmo de Roterdã foram os primeiros a debater sobre o assunto. E alguém poderia pensar, já sei, foi Agostinho e Pelágios. Não, também não é Agostinho e Pelágios. Esse debate ele vai começar, de fato, no primeiro século, para você ver como a coisa é antiga. Porque no primeiro século existia um grupo de cristãos que faziam parte da Igreja de Jesus Cristo, mas tinham uma interpretação muito particular das coisas. Era um grupo que depois ficou conhecido como uma seita, uma das seitas mais persistentes e mais trabalhosas, que deram mais dificuldade à igreja cristã. E essa seita se tornou conhecida como gnosticismo. Quem já ouviu falar do gnosticismo aqui? Os gnósticos, ou o gnosticismo, era uma seita cristã. Eles se diziam crentes em Jesus, se diziam cristãos, mas eles tinham interpretações muito particulares de alguns versículos da Bíblia. Não só dos versículos da Bíblia, mas eles seguiam uma mitologia da criação do mundo, da criação do cosmos, dos destinos das almas dos homens. É muito louca mesmo. Eu não vou falar sobre isso hoje, talvez a gente fale um pouco sobre esse assunto amanhã, que a gente vai ter um pouco mais de tempo. Mas eu estou apenas aqui fazendo essa introdução para você entender que o debate do primeiro século, não somente do primeiro século, mas até o quinto século, anos 100, 200, 300, durante os primeiros 5 séculos da igreja, o debate era esse. Eram os cristãos contra as interpretações gnósticas. Os gnósticos foram os primeiros cristãos, aspas, mas ao mesmo tempo eram cristãos, eu coloco aspas porque foi considerado como uma seita, né? Eles tinham umas interpretações muito loucas, mas eles se diziam cristãos, se diziam crentes em Jesus. E eles não tinham uma igreja paralela, eles conviviam dentro do mesmo grupo, dentro da mesma comunidade cristã. Só que as interpretações deles eram uma coisa assim totalmente diferente daquilo que era ensinado pelos pregadores, pelos teólogos, pelos pastores dos primeiros séculos, tá? E os gnósticos foram os primeiros na história do cristianismo a interpretar Romanos 9, por exemplo, da forma que atualmente os calvinistas fazem. Quem já teve o desprazer de ver uma interpretação de Romanos 9 feita por um predestinista, um fatalista, determinista, estes calvinistas, como eles se autoproclamam, quem já teve o desprazer de ver uma interpretação de Romanos 9 dessa forma sabe do que eu estou falando. Porque eles acreditam que Deus está no controle de todas as coisas, minimamente de todas as coisas, até das mais absurdas que você puder imaginar. Se Deus o livre, um menino sai da igreja correndo, ele vai pegar uma bola, aí vem um carro, atropela o menino, decepa a cabeça dele, ele só tem 6 anos de idade, é porque Deus quis. Não é porque Deus permitiu, porque se Deus simplesmente permitisse que aquilo acontecesse e não tivesse o controle do porquê e do quando vai acontecer, Deus deixaria de ser soberano. Na cabeça deles, para Deus ser soberano, ele não somente pode permitir as catástrofes, ele tem que determinar, ele tem que decretar, ele tem que fazer por onde isso possa acontecer. E eu sei que vocês podem pensar que é um absurdo e que talvez eu esteja entendendo errado o que eles pregam, mas hoje em dia, com a internet, é muito fácil você descobrir se isso é verdade ou não. Depois você coloca no Google, no YouTube, em qualquer lugar que você quiser, e você coloca assim, como os calvinistas interpretam as Torres Gêmeas, o ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Você vai ver alguns pregadores americanos e brasileiros falando que as Torres Gêmeas é só um exemplo, porque existem esses vídeos na internet, mas eles falam de outras coisas semelhantes. Você vai ver que eles dizem que o atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos não foi permitido por Deus. Ele foi decretado, pensado, iniciado, determinado por Deus. Deus quis que isso acontecesse e fez com que aquilo viesse à existência. Porque Deus, para ser soberano, na cabeça deles, então, na cabeça deles, né, eles acham que Deus controla tudo. Mas os primeiros a fazerem essa interpretação louca, totalmente antibíblica, que suja, que mancha o caráter de Deus,
não foram os calvinistas, não foi João Calvino, não foi Agostinho, na verdade foram os gnósticos. E quando nós vamos estudar a história da igreja, nós temos os livros e os nomes dos primeiros cristãos gnósticos que falaram tais coisas sobre Romanos 9, Filipenses 2,13, João capítulo 6 e outras passagens que atualmente são usadas pelos calvinistas para defender essa ideia. Nós temos o nome dos gnósticos que pela primeira vez publicaram um livro interpretando Efésios capítulo 2 do jeito que os calvinistas fazem. Aqueles que publicaram pela primeira vez um texto de Filipenses 2,13, que fala sobre o querer e o efetuar que vem de Deus, como se fosse Deus que estivesse controlando o que a pessoa faz e o que a pessoa quer fazer. Nós temos o rastro histórico dos primeiros cristãos gnósticos a interpretarem da forma que hoje os calvinistas interpretam estes textos. Mas nós também temos a refutação, a rejeição de crentes da igreja dizendo que aquela interpretação era equivocada, era antibíblica, era diabólica. Então nós temos textos de cristãos convencionais, chamados de ortodoxos, defendendo uma interpretação bíblica saudável e correta, que não mancha o caráter de Deus, que não coloca Deus nessa posição de ser o autor do mal, responsável pelo pecado de Adão, dos assassinatos, dos latrocínios e de todas as coisas ruins que nós vemos no mundo. E temos essa interpretação louca, perturbada dos gnósticos, que foi evoluindo ao longo do tempo até se transformar. Claro, são centenas e centenas de anos. E diversos pensadores, diversos pregadores, crentes, se destacaram nessa linha de pensamento até chegar nos dias de hoje. Então você vai lembrar de alguns nomes de pregadores calvinistas, de pensadores e filósofos calvinistas que seguiram essa linha, mas esse pensamento ele não nasce com João Calvino, nem sequer com Agostinho, de quem João Calvino aprendeu tudo aquilo que ele falava, tá? Nas Institutas da Religião Cristã, que é o livro mais famoso publicado por João Calvino, ele cita o nome de Agostinho mais de 400 vezes, para demonstrar que aquilo que ele cria e que ele pregava não era dele, mas vinha de Agostinho. Para quem não sabe quem é Agostinho, ou para quem não lembra, Agostinho foi o Santo Agostinho, talvez considerado o maior teólogo da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu costumo chamá-lo de patrono fundador do catolicismo romano. Não que ele tenha instituído ou fundado a igreja em si, mas as suas doutrinas e o seu sistema de crença são a base sobre a qual o catolicismo romano foi construído. Outras pessoas cooperaram, mas Agostinho, sem dúvida, é o patrono número 1, o principal responsável pelas crenças mais absurdas que nós encontramos hoje na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas Calvino, que é um dos reformadores da Reforma Protestante, ele também bebeu na mesma fonte, e é exatamente por isso que entre os evangélicos existem segmentos que veneram e que respeitam Agostinho como um grande doutor, um grande teólogo, um grande pensador. Agostinho ele teve duas fases na vida dele, tá? Teve uma fase positiva depois que ele virou crente e uma fase negativa. Depois que ele vira crente, que ele se converte, ele defende as mesmas coisas que os outros crentes defendiam. Só que, num determinado ponto da vida dele, até o dia da sua morte, ele se radicalizou, ele ficou um crente extremado, ele regrediu e começou a falar coisas absurdas que eram iguais às que os gnósticos falavam. Aí você diz, mas Natan, por que ele passou a falar o que os gnósticos falavam? Porque antes de Agostinho se converter, ele foi gnóstico por 10 anos. Gnóstico de viés maniqueísta. Então, ele largou o gnosticismo, se converteu, mas em determinado ano da vida dele, o gnosticismo voltou para a vida dele, no final da vida, e ele começou a falar as coisas que ele cria antes, misturadas agora com os textos da Bíblia. E isso gerou uma grande confusão. Então, ele deixou o gnosticismo, mas o gnosticismo não deixou ele. No final da vida, Agostinho mistura o gnosticismo, o determinismo, o fatalismo, essas ideias de que Deus cria um ser humano para mandar para o inferno e cria outro ser humano para mandar para o céu. Essas ideias de controle absoluto de Deus que mancham o seu caráter. São essas as ideias que Agostinho vai defender no final da sua vida. Então, os reformadores praticamente beberam da fonte de Agostinho. Tanto Lutero, que era um monge agostiniano, ele era um monge da ordem de Agostinho, e Calvino também, que no seu livro As Institutas da Religião Cristã, ele cita o nome de Agostinho mais de 400 vezes. Mas nem sequer Agostinho foi o autor de todas essas ideias. Foram os gnósticos, tá?
Eu não vou falar muito agora, eu só queria fazer essa pequena introdução para quem não está inteirado do que se trata, para você entender a complicação do negócio. É muito mais complexo do que a gente imagina e não é uma coisa que foi decidida da noite para o dia. É uma coisa que acompanha a história da igreja desde o primeiro século. Vocês sabem que Jesus Cristo ele treinou muitos discípulos. 12 dos discípulos que ele treinou são os mais famosos, mas não são os únicos. Nós vemos nos evangelhos falando sobre 70 que ele enviou de 2 em 2, e nós vemos que no dia de Pentecostes havia 120 irmãos reunidos orando até que o Espírito Santo veio sobre eles. Mas desses 12, né, eles tiveram alguns alunos. Os 12 apóstolos treinaram os seus discípulos. Os discípulos desses apóstolos treinaram os seus discípulos. E assim a coisa foi passando. João, que escreveu o Evangelho de João e o livro de Apocalipse, ele teve um discípulo, e isso é famoso porque a história registra os acontecimentos, chamado de Policarpo. Policarpo teve um discípulo chamado de Irineu. Irineu de Lyon é muito famoso, e nós temos livros dele em português. Você pode encontrar, por exemplo, os livros de Irineu naquela editora católica chamada Editora Paulus. A Editora Paulus, que é uma editora católica aqui no Brasil, publicou uma série de livros históricos, a história da doutrina cristã, né? E lá existem livros de Agostinho, de Irineu, de Jerônimo e de vários desses antigos teólogos, doutores, pensadores que eram chamados de pais. Porque naquela época havia uma cultura de que um mentor, um pastor, um professor, ele era como se fosse o pai da pessoa que aprende. Então eles chamavam eles carinhosamente de pais da igreja. Estes homens do passado, por exemplo, Irineu de Lyon, da cidade de Lyon, na França, Irineu foi discípulo do discípulo de João, discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João. Irineu, no ano 180 depois de Cristo, escreveu um volume com 5 livros dedicados exclusivamente a combater os gnósticos. Se você for numa livraria evangélica aqui na cidade de João Pessoa e pedir na editora Paulus, né? Eu quero um livro da editora Paulus aí, eu quero o livro, volume número 4, o livro de Irineu de Lyon. Você tem acesso a esse livro em português. Ou se você quiser ver, por exemplo, outra pessoa que também é famosa, chamada Orígenes, você pega o volume 29. Tanto o volume 29 dessa série como o volume 4, Irineu de Lyon e Orígenes, os dois escreveram especificamente para combater a doutrina gnóstica. O livro 29 é o tratado sobre os princípios de Orígenes, e o livro de volume número 4 dessa série de livros da editora Paulus se chama Contra as Heresias. O livro de Irineu ele é uma referência mais aceita porque Irineu ele tinha uma doutrina muito pura, muito próxima ainda da época dos apóstolos, e ele foi discípulo de um discípulo de João. Orígenes é um pouco diferente. Em alguns concílios da igreja, Orígenes chegou a ser considerado como herege, porque ele tinha algumas crenças um pouco diferentes e divergentes. Mas a sua posição contra os gnósticos era exatamente a mesma que de Irineu. Ele podia divergir em algumas questões que Irineu não concordaria, mas na questão dos gnósticos, ele e Irineu pensavam exatamente o mesmo. Eu estou dizendo isso para quem sabe um pouco mais do assunto, para quem já estudou ou vai pesquisar, então você vai lembrar do que eu estou falando aqui, da diferença entre esse homem chamado Orígenes e deste outro chamado Irineu. Então, Irineu é uma referência quase universal. Quase todo crente evangélico aceita Irineu como uma fonte fidedigna de informação e de doutrina. E nesse livro, escrito no ano de 180 depois de Cristo, este discípulo de Policarpo, que era discípulo de João, ele escreve só para combater as ideias dos gnósticos. E eu já dei as referências, vocês podem inclusive comprar esses livros em português, se vocês quiserem ler, para conferir que é realmente assim, tá? E no livro de Irineu e no livro de Orígenes, eles refutam passo a passo as ideias deterministas e fatalistas dos gnósticos, a ideia de predestinação e aquilo que eles falavam contra o livre-arbítrio. Porque todos os primeiros teólogos, todos os primeiros pregadores defendiam a imagem de Deus no homem, mesmo depois da queda. Hoje em dia, se você for falar com seus colegas que são crentes, alguns vão dizer que você não tem livre-arbítrio. Vocês já ouviram pessoas dizendo que você não tem livre-arbítrio? Já ouviu isso? Tem gente que diz, não, quem tinha livre-arbítrio era Adão, a gente não tem mais não, perdeu. Adão tinha, usou o livre-arbítrio para o mal, perdeu e agora ninguém tem mais. O que é uma grande tolice, porque o livre-arbítrio é a responsabilidade humana para escolher aquilo que faz. É a capacidade humana para responder à lei moral de Deus.
que é exatamente por isso que o homem vai ser julgado pelas suas obras. Porque se o homem não tem a capacidade de decidir fazer o bem ou o mal, o homem não deve prestar contas a Deus e não é responsável por nada daquilo que ele faz. E você deve lembrar que mesmo depois da queda, quando Deus vai prestar contas com Caim, que estava para matar o seu irmão Abel, Deus disse a ele que o pecado estava à porta e que competia a Caim dominá-lo. E que se ele fizesse o que era certo, Caim seria aceito. Deus falando com Caim depois que Adão pecou, mostrando que o homem ainda tem a responsabilidade de não pecar, de não ceder às tentações. A responsabilidade está nas mãos do homem. Como vocês estão entendendo? Então, o homem tem o livre-arbítrio, mas um calvinista chamado Jonathan Edwards, antigamente disse: o livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de fazer aquilo que ele quer. Se o homem não consegue fazer aquilo que ele quer, isso prova que ele não tem o livre-arbítrio. Aí ele dizia, por exemplo, se o homem quer voar e ele não consegue, isso prova que ele não tem livre-arbítrio. O que é uma tolice, né? É um equívoco a interpretação dele do que significa ter livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é isso. Livre-arbítrio é uma propriedade do gênero humano, que Deus o fez assim desde o princípio, e esta característica humana de responder à lei moral o torna responsável pelos seus atos, positivamente ou negativamente. E os primeiros pais da igreja, os primeiros teólogos, os primeiros crentes, pregadores, defendiam a imagem e semelhança de Deus presente no homem, mesmo depois da queda de Adão. Eles ainda defendiam isso, né, que o homem tem a imagem, ainda que residual, depois da queda, ainda que de forma residual, o homem tem a imagem e semelhança de Deus, o homem possui livre-arbítrio e o homem deve receber ou rejeitar a oferta da graça, a oferta do evangelho. Então, todos os primeiros escritores cristãos defendiam isso. Irineu defende isso no livro Contra as Heresias. Orígenes vai defender isso no Tratado sobre os Princípios. E eles não são os únicos dois escritores antes do século V que vão tratar sobre as mesmas coisas, defendendo a doutrina cristã contra os abusos dos gnósticos. O que é curioso é que de Agostinho para frente, tudo vai mudar. O que era considerado ortodoxo vai ser considerado herético. O que era considerado herético vai ser chamado de ortodoxo. De Agostinho para frente. Ou seja, Agostinho nasce no ano de 354, ele se converte no ano de 386, ele se radicaliza, reverte as velhas ideias gnósticas no ano 412 e ele morre no ano de 430. Do ano de 430 para frente, o que Agostinho estabeleceu como fundamento vai ser usado para taxar pessoas de heréticas ou de ortodoxas de acordo com a sua nova interpretação daquilo que é certo e daquilo que é errado. Agostinho, ele corrompe a doutrina cristã preservada dos 5 primeiros séculos e ele abandona a luta da igreja cristã contra a heresia gnóstica e faz com que os pensamentos gnósticos, fatalistas, deterministas, predestinistas, invadam a igreja com roupagem de doutrina cristã. Ele não muda as expressões da Bíblia, mas ele as preenche com novos significados. Ele se aproveita, ele se apropria, ele sequestra as palavras dos textos de Paulo, eleição, graça, predestinação, que são palavras que estão na Bíblia, e ele faz uma releitura, ele ressignifica as palavras, mesclando com os conceitos gnósticos. Muita gente não sabe disso. Os que dizem que sabem ignoram a gravidade do caso, mas quando você começar a pesquisar, você vai perceber que é um fato histórico. Que é exatamente por isso que eu acho importante citar os nomes dos livros antigos, os autores, dizer onde você pode comprar, porque aqueles que querem saber de fato e de verdade se isso procede, vão atrás. Vai numa editora Paulus da Vida, compra o livro, lê e você diz, meu Deus, um livro escrito no ano 180 depois de Cristo, por um discípulo de João, combate a interpretação de hoje dos calvinistas, isso só pode ser verdade. Né? É a comprovação factual. Não tem como você fugir. Basta que você vá atrás. Então é o seguinte, é sobre isso que a gente vai tratar. Talvez para alguns de vocês seja um assunto demasiadamente complexo, mas, infelizmente, se vocês não estiverem protegidos a respeito dessas ideias, vocês vão ser reféns da abordagem dos calvinistas, porque os calvinistas têm um evangelho muito cerebral. Claro, nós somos seres pensantes,
Deus colocou uma coisa linda e maravilhosa dentro de nós que se chama mente. E crente não tem que ser burro. Burrice não é fruto do Espírito, amém, gente? O problema é que eles consideram todos os outros crentes que não são do segmento calvinista deles como praticamente analfabetos espirituais. Eles acham que eles são o creme de la creme do cristianismo. Os maiores intelectuais, os que vão ensinar a verdade. Para eles, o que eles defendem é uma espécie de aprimoramento intelectual no cristianismo. A grande maioria dos calvinistas se converteu, de fato, quando ouviu a pregação do evangelho, confessou Jesus, nasceu de novo e depois, ao longo da caminhada cristã, foi assediado por algum calvinista que veio explicar para ele as verdades mais profundas da Bíblia, o suposto conhecimento mais profundo sobre Deus e as Escrituras, e essa pessoa foi pescada em aquário para o segmento calvinista no qual hoje ele está. Normalmente, calvinista não nasce organicamente. Eles são construídos artificialmente através desse assédio, dessas abordagens. Normalmente, entre a juventude, nas faculdades, nas universidades, eles chegam para você oferecendo aquela coisa supostamente mais intelectual, mais bonita, mais articulada. E as pessoas acabam caindo porque estão indefesas. E eles têm interpretações de certos versículos que, se você não conhecer a linha ortodoxa que era defendida, por exemplo, por Irineu, por Orígenes, por Tertuliano, por Eusébio de Cesareia e por todos os outros doutores, pregadores e pensadores, você não vai ter resposta. Você não vai saber o que dizer. Então, é importante que a gente saiba. Eu tenho uma amiga, eu sou de Fortaleza, como eu falei para vocês. No ano de 1996, eu me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba, como vocês sabem, né? E eu estava em 96, em Campina, abandonei minha cidade, eu tinha um grupo de oração na minha casa. Para minha casa vinham pessoas de diversas denominações. Depois até surgiu uma igreja desse grupo, e eles estão hoje lá em Fortaleza, mas o pessoal que estava comigo se dispersou e voltou cada um para sua denominação. E essa minha amiga, ela voltou para a igreja dela, que era calvinista, tá? Reconhecidamente calvinista. Uma igreja muito forte e conhecida no Brasil. E ela voltou a ouvir as mesmas pregações de antes. Enquanto estava comigo, eu em contato com ela, eu estava sempre pregando o evangelho o mais puro que eu pudesse ministrar, e ela estava indo bem. Depois de pouco tempo que a gente se afastou, ela parou de frequentar as reuniões e voltou para a congregação calvinista da qual ela fazia parte. Ela me escreveu uma carta que eu acho que retrata muito bem o sentimento de muitas pessoas que acabam ficando presas nessa confusão mental que o calvinismo causa. Veja como ela escreve muito bem e ela é bastante específica nos sentimentos que ela experimentou. Talvez alguns de vocês até se identifiquem com o que ela vai dizer aqui. Ela me escreveu no dia 10 de agosto de 1997. E ela disse: saudades. São tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu não sei por onde começar. Primeiramente, eu queria te confessar que eu tenho medo de abrir-te o meu coração, porque eu sei que vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá. Eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar, mas também não quero aparentar o que não sou mais. Se você quer mesmo saber como eu estou, eu vou começar pelo pior, o espiritual. Posso quase ouvir você dizendo agora: misericórdia. Meu relacionamento com Deus está bem complicado. Talvez você vá me dizer que eu devo buscá-lo mais, orar mais, etc. mais. O fato é que eu cansei de fazer exatamente isso porque não obtive dele resposta alguma. Pelo menos não pessoal, como indivíduo, como eu sempre pensei que fosse, mas sempre fazendo parte de uma coletividade, do povão. Nada direcionado a problemas e decisões específicas, nada. Você me conhece um pouco. Você sabe como sempre eu busquei com sinceridade, eu tinha o meu coração sedento. Não é que eu me ache a melhor ou pior agora das criaturas. Eu só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para ele. Se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos. Cada dia mais eu acho que ele faz acepção de pessoas. Eu imagino que você deve estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado e super aflito. Desculpe-me. Sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia, mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender. Tudo o que fiz ou disse nesses últimos tempos foi só para chamar a atenção dele. Afinal, Deus não corrige o filho a quem ama? Pois é. Ou eu não sou filha, ou ele não me ama. Não sei mais nem o que pensar. Eu estive bem pior, sabe? Eu vivia deprimida, eu chorava o tempo inteiro, eu clamava a ele sim por alguma resposta, uma palavra amiga, nada.
A dúvida de tudo o que sempre criei ser verdade deu-me medo de tentar o suicídio, como por 2 vezes eu quis. Para falar a verdade, não sei quem sou. Sinto-me abandonada por ele, por mais que você vai me dizer que não. Sinto-me órfão de pai pela 2ª vez. Tenho medo de tudo. Acho-me vulnerável, não sei no que crer. Acho até que no final ele conspira contra mim, porque eu me rebelei. Eu vivo temendo a sua vingança. Se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para ser outra coisa e eu é que estou insistindo em querer ser parte do povo eleito? É inteligente ou não é? Não é inteligente o argumento dela, gente? Os questionamentos, as dúvidas, a pergunta são válidas. São válidas. Porque quando você ouve durante muito tempo pregações que lhe induzem a pensar assim, vai chegar um momento da sua vida, Deus o livre, na sua crise existencial, que você vai dizer, e aí, será que eu estou passando por isso que é porque Deus não me ama? É porque eu não sou parte do povo eleito? Né? Sei lá, os pais que se divorciam, um casamento que acaba, um filho que morre, uma coisa qualquer que acontece na família, a pessoa se desespera e ela ouviu o tempo inteiro as coisas que acontecem, boas ou ruins, acontecem porque Deus quer, porque Deus determina, porque Deus fez com que aquilo acontecesse. E a pessoa só sofrendo, só sofrendo, só sofrendo, chega um momento que ela diz, será que eu fui destinada por Deus para ir para o inferno e eu estou aqui querendo ser parte do povo eleito, mas ele me excluiu? É um questionamento razoável. Então ela disse, sabe o que eu queria? Eu queria respostas. Eu queria dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse de cara. Eu preciso de ajuda e eu sei disso, mas tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso, talvez ninguém entenda que eu, que sempre fui tão firme, sempre fui tão crente, esteja passando por uma crise mais ou menos de 18 meses, 1 ano e meio, tão forte quanto essa. Mas, quanto maior o gigante, maior a queda, né? Minha mãe talvez até esteja suspeitando, mas ela não tem certeza do que esteja acontecendo. E eu quero que continue assim. Ela já tem preocupação demais. Até porque quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, falando de Deus, continua para mim surdo, mudo e cego. Talvez eu me aproximando de você, ele agora me note. E você também. Vê se não me esquece. Desculpe o besteirol acima, mas não me abandone. Aguardo ansiosa os seus carões. É forte ou não é? Ela me autorizou a ler essa carta. Eu disse para ela que ela escreveu muito bem. Eu sei que é redundante dizer que é uma cearense inteligente, mas ela escreveu tão bem que eu disse, mulher, tu foi inspirada por Deus e nem sabe. Porque isso aí retrata o sentimento de milhares de pessoas no mundo. Depois que eu comecei a pregar sobre isso, porque a minha história também está atrelada a uma revolta contra esse sentimento predestinista, eu vou explicar rapidinho para vocês daqui a pouco, mas quando eu comecei a me pronunciar contra esse sentimento, essa filosofia, essa ideia, eu não tinha nem livro naquela época, eu me converti em 1989, 1990, e a minha conversão foi relacionada a esses assuntos. E de lá para cá eu venho pregando contra isso. E o primeiro livro que eu escrevi sobre esse assunto saiu meses atrás, que está ali atrás, ali numa banquinha ali. Eu não tinha nem livro sobre isso, mas eu já pregava, tinha vídeos no YouTube, na internet. E aí algumas pessoas começaram a me mandar cartas, a me mandar mensagens dizendo: meu tio se matou por causa disso. Meu primo se matou por causa disso. Um pastor na cidade de Fortaleza se jogou na frente de um trem porque estava em conflito por causa disso. Uma igreja não sei onde se dividiu por causa disso. A família fulano de tal entrou em confusão e guerra por causa disso. Fulano de tal tirou a vida por causa disso. Se vocês soubessem o número de pessoas que me mandam mensagens, porque eu estou sempre falando disso, as pessoas ouvem e dizem, é aquilo que está acontecendo com fulano de tal, e me mandam o testemunho, vocês não têm ideia. É mais normal e comum, infelizmente, do que a gente gostaria que fosse. E algumas pessoas, alguns colegas meus de igreja, de pregação, né, colegas de trabalho, como diria o Silvio Santos, chegam para mim e dizem assim, mas Natan, por que você é tão belicoso? Né? Por que você tem essa atitude tão revoltada? Por que você tem essa postura bélica contra o calvinismo, esse sentimento? Por que você fala diferente de todos? Parece que você está numa cruzada contra essa filosofia e essa religião. Aí você, por quê?
Eu tenho pessoas do meu círculo íntimo de convivência que tentaram tirar a vida por causa disso. Eu me converti por causa disso e também passei por um processo de querer tirar a vida por causa do mesmo sentimento. Tentei matar, inclusive, a minha irmã, tá? Ou seja, eu conheço histórias horríveis por causa da influência dessa filosofia. E normalmente eu digo assim: no dia que você entender, no dia que você descobrir alguém que você conhece, que já passou por alguma coisa semelhante, por causa da influência desses sentimentos, você vai entender por que eu bato tão forte nesse tipo de abordagem de interpretação que mancha o caráter de Deus. Eu tenho 52 anos de idade, eu sei que não parece desse corpinho de 25, mas eu, quando tinha 12, 13 anos de idade, eu comecei a fumar maconha, a me drogar e fazer coisas erradas, mais ou menos nessa idade. Só que eu conheci um cantor chamado Raul Seixas. Quem já ouviu falar de Raul Seixas? Um músico brasileiro, é considerado o pai do rock nacional, né? E eu comecei a ouvir as músicas do Raul, só que muito novo, indefeso, sem saber de nada, eu comecei a me expor a ideias muito profundas sobre o destino, porque Raul, ele não cantava sobre as coisas comuns da vida. Ele falava de Deus, do inferno, ele falava de Jesus, de Satanás, ele falava de Judas, ele falava de muitas coisas profundas da existência humana. Inclusive, tem uma música de Raul Seixas, que o nome da música é Judas, e foi tirada de um evangelho gnóstico. Naquela época eu não sabia de nada disso. Mas o evangelho gnóstico no qual ele se baseou para fazer essa música se chama o Evangelho de Judas. E nessa música ele diz que Judas fazia parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, que tinha sido escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo teria morrido como um homem, o mártir da salvação, deixando para Judas, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, no bem bom da vida, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. E aí Raul continua na canção. Judas é o eu lírico da canção. É ele quem está supostamente cantando através da boca do Raul. Aí Judas diz: se eu não o tivesse traído, eu teria morrido cercado de luz, que fazia parte dos 12. Mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, outro, além da traição. Pediu que o traísse com um beijo, que a minha boca então marcou. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras determinando a nossa vida, o nosso destino, se a gente vai para o céu, se a gente vai para o inferno, e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Esse é só uma pequena amostra, tá? De uma das músicas do Raul, para vocês terem uma noção de como as coisas que ele dizia eram profundas. Se você colocar para um crente ouvir as músicas do Raul que eu selecionar, as que eu selecionar, o crente vai ficar em parafuso. Ele vai dizer: meu Deus, o que significa isso? Isso não é da Bíblia? Isso não é verdade? Não está certo? Muitos calvinistas concordariam com a essência do que Raul diz nessa canção. Porque para eles, Judas foi escolhido para trair Jesus por causa de um propósito maior, soberano, decidido por Deus desde a eternidade passada. Porque para eles, Deus cria pessoas para mandá-las para o inferno, para mostrar ao mundo que ele tem o poder de fazer isso. E Judas foi apenas mais uma espécie de representante dessa humanidade perdida e caída que Deus destinou para o inferno. Por quem supostamente Jesus não morreu? Porque Deus não ama essas pessoas que ele criou para mandar para o inferno. Vocês sabiam que os calvinistas dizem isso? Que Jesus não morreu por todos? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que os calvinistas dizem que Deus não ama todo mundo? Vocês sabiam que o calvinista ele divide a humanidade em duas castas, igual no hinduísmo? Sabe as castas hindus? Que as pessoas nascem nela por causa do karma, né? E ela não consegue migrar de uma casta para outra, porque o destino estabeleceu aquilo para elas. No calvinismo é mais ou menos a mesma coisa, mas usando terminologias supostamente cristãs, justificando as suas loucuras e sandices com versículos da Bíblia. E eles dividiram a humanidade em duas castas. A casta dos réprobos, que seriam aqueles que foram criados para serem reprovados, por isso são chamados assim, réprobos, e a casta dos eleitos. Castas nas quais as pessoas nascem por causa de ordenamentos cósmicos, dos quais elas não conseguem sair e não tem para onde correr. Quem nasceu na casta do azar vai para o inferno. Quem nasceu na casta da sorte vai para o céu. E não é porque a pessoa quer,
não é porque a pessoa crê, não é porque a pessoa rejeita, não é porque ela nega Jesus, é porque Deus fez com que ela fosse assim. Agora diz para mim, isso é diabólico ou não é? O que foi que aconteceu comigo? Bom, existem 3 fatores na minha vida em particular que acabaram entrando em curto-circuito, gerando essa confusão que eu vou explicar agora para vocês. Primeiro, o uso das drogas. Segundo, as filosofias hindus do Bhagavad Gita, da religião sagrada hinduísta, cantadas pelo Raul Seixas. E terceiro, a minha ascendência genealógica. A minha família, por parte de mãe, era toda de esquizofrênicos paranoides. Há 4 tipos de esquizofrenia. Dizem que a esquizofrenia paranoide é a mais comum, no entanto, é a mais violenta, que é aquela onde a pessoa tem visões, ouve vozes, tem alucinações, acaba se matando ou matando as pessoas. Então, é uma pessoa muito perigosa, o esquizofrênico paranoide. E na minha família, por parte de mãe, tinha muitos. Uma tia, um tio, o tio Joaquim, filhos do tio Joaquim, um primo, filho de outra tia, que inclusive se matou, uma avó que eu não conheci, mas que me disseram que também tinha períodos de surtos psicóticos gravíssimos, de onde veio toda essa complicação na minha família por parte de mãe. E minha mãe me disse que eu tinha características que são muito parecidas, por exemplo, com o meu primo Fernando, que foi aquele que tirou a própria vida. E quando eu completei os meus 17, 16 anos de idade, eu tive o surto psicótico. Para encurtar, né? Eu acabei correndo nu no meio da rua, porque todo doido que se preza fica nu, amém? Porque doido que diz que é doido, mas não fica nu é sem vergonhice. Uma cintura usada resolve, tá? Agora, só para provar. Vocês conhecem algum doido que ficou nu? Levanta a mão aí. Alguém conhece um doido que tirou a roupa? Eu nem conheço vocês. Como é que eu sei? Porque de doidice eu entendo, rapaz. Né? Todo doido que se preza fica nu. Aí você está dizendo, Natan, por que isso aí? Eu não sei. Essa parte aí eu não sei. Mas fica. Tirei minha roupa, corri nu. Para quem conhece aí Fortaleza, tá? Ali na Avenida Humberto Monte, pertinho do Colégio Cristos. Ali na divisa entre o bairro Bela Vista e Parquelândia, para quem quiser a referência. Inclusive, depois que me pegaram e me internaram, eu fui para o manicômio Casa de Repouso Nosso Lar. Fui enjaulado, amarrado em cama de cimento, pisaram no meu pescoço, me deram chutes nas costelas. Deve ser algum tratamento médico que a gente não entende, né? Um dia eu estava dando aula numa escola e eu contei essa história, né? Aí uma irmã que era psiquiatra, ela ouviu eu falar aquilo e ficou horrorizada. Ela chegou para mim, no interior de São Paulo, em Campinas. Ela chegou para mim e disse, Natan, não faça isso, não diga mais isso, porque isso é muito ruim. Nós que somos da área da saúde, eu sou psiquiatra, as coisas mudaram muito, não é desse jeito. Você está difamando a nossa classe. Eu disse, querida, se eu tivesse tido a sorte de ter ficado doida agora, talvez a minha história fosse outra, né? Infelizmente, eu passei por isso há muitos anos atrás, então eu não posso inventar a história, eu tenho que contar do jeito que foi, né? Mas a gente era obrigado a ter que participar de sessões espíritas, tomar passe, beber água benta, e a gente era muito maltratado lá. Se vocês quiserem ter uma ideia, eu vou dar uma dica de filme para vocês, tá? É um filme brasileiro com Rodrigo Santoro, é O Bicho de 7 Cabeças, tá? O filme é pesado, mas é basicamente a história bem parecido comigo, algumas semelhanças. Então, dá uma olhada lá, você vai ver como é que é o negócio, tá? Que foi, gente? Vocês estão com medo do filme? Aí o que aconteceu? Tive o surto, tentei matar minha irmã, correndo no meio da rua, tentei me matar, foi uma confusão, vai e volta. Depois do manicômio, eu saí do hospital, eu tinha que tomar remédio controlado pro resto da vida, que era o mesmo remédio que o meu tio Joaquim tomava. Mas, graças a Deus, Jesus apareceu no mesmo caminho da minha história, né? Eu não vou entrar nos detalhes, mas no processo que eu passei quase um ano, lendo o livro Bhagavad Gita, ouvindo a música do Raul, praticando mantra yoga, bhakti yoga, raja yoga, as yogas para o desprendimento do corpo, para eu voltar para dentro de Deus, naquela loucura hindu, né? Durante esse processo, a minha irmã ficou com medo, acabou procurando a ajuda de um colega nosso de adolescência, e esse rapaz estava sendo evangelizado pela irmã, que era uma crente desviada. E funcionou, viu? Deu certo. Ela pregando para ele, aí ele falou para ela o que ouviu da irmã desviada. Nesse processo, todo mundo voltou para o Senhor. A menina se reconciliou, o rapaz se converteu, minha irmã recebeu Jesus e eu fui internado, né?
Quando eu saí do manicômio, aí era todo mundo crente. Minha mãe estava indo para a igreja com a minha irmã que tinha se convertido, meu colega de infância também agora era crente, então todo mundo era crente, o pessoal que me circulava, né? Meu melhor amigo, que era o meu primo, todo mundo crente. E aí pronto, aí ficaram ali me perturbando, aquele negócio de Bíblia, orando por mim, pondo a mão na minha cabeça, aquela perseverança. Um dia eu nasci de novo. Né? Um dia eu nasci de novo. Aí quando eu nasci de novo, que eu fui para a igreja, gente, eu estava fugindo de Satanás no mundo com esse negócio da música do Raul. Vocês acreditam que quando eu cheguei lá, estava o diabo, a paz do Senhor, meu irmão? Dentro da igreja. A igreja que eu fui congregar ensinava as coisas que Raul Seixas cantava, só que eles usavam a Bíblia. O mesmo Deus, o mesmo controle, a mesma ideia de predestinação, a mesma coisa fatalista, e eu nem sabia que o diabo era crente. Eu nem sabia. Só que eu era novo convertido, eu não sabia falar direito, só falava gíria e palavrão. Novinho convertido, tomava remédio controlado ainda. E meu professor de escola dominical me provando que Romanos 9 deveria ser interpretado do jeito que os calvinistas fazem. A igreja onde a gente congregava, na cidade de Fortaleza, não era uma igreja assumidamente calvinista. Ela não tinha vínculos oficiais com o calvinismo do Brasil. No entanto, pastores, professores, diáconos, os líderes dos jovens, todos eles eram calvinistas enrustidos. Eles tinham uma paixãozinha pelo calvinismo e destilavam esse veneno enquanto eles pregavam e ensinavam para a gente. E eu comecei a disputar com eles, novíssimo convertido, sem nem conhecer a Bíblia ainda direito, porque aquilo me lembrava as mesmas coisas que Raul Seixas cantava. Lembra da música Juntas que eu acabei de cantar? Para mim era a mesma coisa. Esse suposto controle absoluto de Deus. E aí eu me revoltei, tentei defender uma visão mais madura e equilibrada, mas como é que eu ia defender uma visão madura e equilibrada se eu tinha 1 mês de crente? 2 meses de crente? Eu não sabia nem falar, né, gente? Não conhecia nem o texto. Eu só ficava com aquilo engasgado, uma coisa arranhando dentro de mim. Eu disse, não, isso não está certo. Não está certo, isso não está certo. Não é possível. Aquilo não entrou no meu coração, não entrava na minha cabeça. E foi aí que começou a minha saga contra esse sentimento, essa ideia fatalista. Naquela época, eu sei que alguns de vocês nem vão acreditar, mas eu sou da época que não existia internet. Quem aqui pegou isso? Não tinha celular, não tinha internet. E eu era pobre. Então, o que é que acontecia? Eu precisava de livros, eu precisava ler, tinha que ter material. Mas como é que eu ia poder? Não tinha como pesquisar na internet, gente, como hoje. Não tinha esse negócio de inteligência artificial. Não dava para você chegar ali e perguntar, isso aqui é verdade? Não tinha como. Me deu uma interpretação diferente do versículo tal. Não tinha isso. Não tinha isso. E estava lá eu, no quintal da minha casa, chorando, desesperado, pensando, meu Deus, eu pensava que estava perdido quando eu estava no mundo. E agora eu estou na igreja e o pessoal está dizendo que aquilo que me deixou doido é verdade. O que é que eu fiz? Chorei, só chorei. Chorei misturado com as línguas, chorei em línguas. Desesperadamente. Anos e anos, só choro, línguas e Romanos. Lendo versículo após versículo, Romanos, línguas. Gente, sozinho, um jovem de 17 anos dentro de casa, desesperado, sem internet, os caras querendo me convencer de que Deus era aquilo, e eu dizia, meu Deus, será que eu vou ter que aceitar isso? Até que a luz começou a brilhar no meu coração. Aí eu comecei a falar, não é isso que significa. Aí eu vi um versículo de uma forma diferente e eu mostrava para eles como eu estava entendendo. E aí eles arregalavam os olhos sem saber de onde aquilo tinha vindo. Só eu sabia, né? Tinha vindo direto do Pai para o meu coração. E aí eu comecei a dar trabalho na igreja, comecei a fazer confusão, porque o pessoal estava ensinando na escola bíblica dominical, dizia, com licença. Aí o pessoal começou a ver que eu estava causando tumulto, né? Disseram, vamos expulsar o Natan da igreja. Eles tinham feito, eu estou falando isso, mas é verdade, tá, gente? É uma história real. Aí eles fizeram reuniões para decidir se me expulsariam ou não. O meu pastor Marcelino, que Deus o tenha, que já está com o pai, um homem sábio, maduro, um velhinho, que tinha aberto a igreja porque estava aposentado da Polícia Militar. E aí ele disse, não. Ele teve uma experiência muito forte com Deus, não é normal o que esse menino passou, ele era drogado, foi internado no manicômio, tinha que tomar remédio controlado, ele agora é crente, está aqui dentro da igreja. Alguma coisa de Deus tem nele.
Não vamos estragar a obra que Deus está fazendo. A gente vai colocar esse menino para fora, vai expulsar ele da igreja, o que é que vai ser dele? A gente vai ser responsável por isso? E o pastor Marcelino impediu que me expulsassem. Os jovens souberam que estavam se reunindo para me expulsar, e os jovens me convidaram para uma reunião secreta na casa de um colega nosso. Aí lá disseram: se expulsarem você, nós vamos tudo junto. É uma coisa assim que eu até me assustei na época, mas eu já estava pregando, já estava falando da palavra. Esse povo que se juntou comigo, a maioria deles são professores hoje, pastores, missionários do Japão. Esses jovens que eu estou falando para vocês, todos eles são ministros, pastores, estão aí pelo mundo pregando a palavra. Mas essa revolução que foi causada naquela época, dentro daquela igreja, foi por causa dessa revolta no meu coração de não aceitar o sentimento fatalista, predestinista, que os meus professores de escola bíblica dominical tentavam passar para a gente. Porque eu tinha passado por uma crise muito grande por causa disso. A minha conversão está diretamente relacionada a uma busca. Eu era obcecado por entender a pessoa de Deus e compreender o seu caráter e a sua natureza. A minha sede pela verdade era muito grande. Desde muito novinho, eu queria saber por que eu existia, de onde eu tinha vindo, para onde eu ia, né? Se depois da morte eu ia voltar a ser o que eu não era, ou seja, aquele nada absoluto. Eu não lembrava de nada antes de ter nascido, então eu achava que se eu morresse, eu ia ficar do mesmo jeito, apagado, inconsciente. E eu achava que o único tempo que eu tinha para descobrir era enquanto eu estivesse aqui, vivo, acordado e consciente. Então eu buscava muito, e Deus, na sua misericórdia, me alcançou. E foi assim, tá, que começou essa história do porquê que hoje eu falo de forma tão veemente contra o calvinismo, porque eu tenho uma coisa pessoal, né? Tanto a minha história, da minha conversão, como eu falei para vocês, eu não entrei em muitos detalhes, mas dá para vocês terem uma noção do que eu passei. Depois que eu já virei crente, comecei a pregar aquela coisa toda, que eu tinha um grupo de oração na minha casa, essa minha amiga ter dito para mim que quis se matar, para mim foi chocante aquilo ali. Até hoje eu guardo a carta dela, eu coloquei essa carta no meu livro, inclusive, ela me deu a liberdade, autorizou para que eu pudesse usá-la como exemplo, desde que eu não dissesse o nome dela, né? Mas ela tá bem, tá, gente? Depois se recuperou, casou com um pastor, estão liderando uma igreja, tá bem. Mas foi um momento que ela passou na vida dela que por pouco, ela não tirou a própria vida. E depois eu fiquei sabendo de muitas outras pessoas que, infelizmente, fizeram isso. Então, primeira coisa que você tem que entender, esse assunto não é meramente uma questão técnica, acadêmica, não é uma questão de divergência de opinião, não é uma questão de filosofia soteriológica. Não, a minha teologia, a sua teologia. Não é uma questão de debate acadêmico. Não é só isso. A gente está falando da vida como ela é. Pessoas que sofrem, pessoas que querem respostas, pessoas que não sabem por que certas coisas aconteceram, por que crianças morrem tão cedo, por que perdeu o pai, por que perdeu o filho, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo. E essa filosofia diabólica, que diz que Deus é que faz tudo, além de, né, ser uma blasfêmia ao caráter de Deus, acaba com as pessoas. Tem pessoas que não têm problema com isso não, entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas tem gente que fica abalado. Aquilo fica ali, ó, como um vírus, entra na pessoa e fica lá incubado. Vai ter um momento na vida dela, em algum determinado momento, que aquilo ali vai explodir. A pessoa se auto-sabota ouvindo o que não deve, para depois ficar indefesa com o que ela acreditou. Ela não vai ter forças para reagir. Pode ser que ela não tire a sua própria vida, mas ela vai ficar insegura, vulnerável, fraca, às vezes se desvia, vai para o mundão. Vocês entendem o que eu estou falando? Aí você diz, Natan, mas tem tanta coisa na Bíblia que é difícil. Eu sei que tem. Eu sei que tem muitas coisas, muitos textos que precisam de uma interpretação clara, mas precisa que demonstre o caráter de Deus como ele é, do jeito que Jesus veio revelar o caráter do Pai. Então tem textos e textos, situações e situações, mas não dá para a gente pregar a Bíblia toda numa noite só. E você tem que ter paciência, tá? Porque compreender as coisas espirituais das quais a palavra de Deus fala não é uma tarefa muito comum. Jesus sabia que as palavras, os ensinamentos dele precisavam de perseverança por parte dos ouvintes para compreenderem o que ele estava falando. Um dia ele disse isso aos judeus que tinham crido nele. Em João capítulo 8, versículo 30, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem nas minhas palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que aconteceu depois que Jesus disse isso? Os judeus que tinham crido nele, quando ouviram Jesus dizer isso,
pararam de segui-lo, porque disseram: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Que conversa é essa, rapaz? E já deixaram de andar com Jesus, justamente porque Jesus os encorajou a perseverar. Porque eles se achavam melhores, especiais, o povo eleito, livres e libertos, filhos de Abraão. E Jesus estava dizendo: vocês precisam permanecer na minha palavra. O que isso significa? É preciso perseverança no texto, nas escrituras, no estudo da palavra de Deus, porque você vai se deparar com algumas coisas que, inicialmente, você não vai entender. Você vai ficar confuso. Tem questões técnicas de tradução, interpretação, tem toda uma história aí de quase 2.000 anos que precisa ser desvendada para a gente descobrir o que está por trás da cabeça do tradutor da Bíblia que você está usando. E aí você vai se deparar com passagens difíceis, e você vai ouvir pregações que interpretam essas passagens deste jeito determinista, e você vai achar que essa é a verdade, mas não é. Você precisa perseverar. Se permanecerdes na minha palavra, Jesus disse isso, se vocês permanecerem na minha palavra, conhecereis a verdade. Ou seja, o conhecimento da verdade é o resultado da perseverança. Perseverança no estudo, permanência na oração, na palavra. Não fecha o coração, não fecha o assunto, não pensa que já entendeu, não pensa que deve ser isso mesmo. Tenha paciência, apenas permaneça. É só não desistir, né? Porque você vai chegar lá, é como uma escada rolante. Se você subir em cima de uma escada rolante, aquela escada rolante já tem um destino previamente estabelecido, né? Tem a escada rolante que desce, tem a escada rolante que sobe. Se você subir na escada rolante e ficar firme na decisão que você tomou e permanecer ali, ela te leva ao fim, ao propósito, ao destino. Você só não pode se debater e pular, sair, ela vai te levar lá. Mas é preciso ficar firme, é preciso permanecer. Amém, gente? Então, amanhã, às 5 horas, a gente vai começar o nosso seminário, não é isso? 5 horas. E a gente vai falar de coisas muito profundas. Vou abrir textos da Bíblia com vocês e provavelmente eu vou trazer muita informação da história também, tá? Para que vocês possam anotar, caso queiram, ou quem sabe depois vocês possam ouvir esse material novamente, assistir o vídeo, mas para que vocês tenham os nomes e as referências para que vocês possam pesquisar depois, irem atrás dos livros, pesquisar na internet, perguntar em inteligências artificiais, o que vocês acharem melhor. Mas é importante que a gente tenha os nomes, tenha as referências para a gente saber do que se trata, entender como foi que isso entrou na igreja cristã, como foi que passou na cabeça do crente que Deus cria uma pessoa para mandar ela para o inferno, para mostrar quem é que manda aqui. Isso não tem sentido.